13 horas. Este programa é um oferecimento do Clube da Fraternidade, que mantém a emissora no ar. Ouvindo você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação: Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da emissora da Fraternidade. Excepcionalmente hoje o Cristiano Moreira está aqui para apresentar o programa Ouvindo Você, porque o nosso Valdemir Cruz hoje teve um compromisso particular, mas na semana que vem ele estará aqui normalmente. E você já sabe, este programa tem por objetivo atender as pessoas que têm algum tipo de dificuldade emocional ou espiritual. Para isso, temos sempre conosco um profissional da área de psi, um psicólogo ou um psiquiatra, para ouvir você, dividir a sua dificuldade e discutir possíveis caminhos que você poderá seguir, além de abordar também aspectos espirituais, pois os comentários são feitos à luz da psicologia transpessoal e à luz da doutrina espírita. Não temos a pretensão de fazer terapia ou diagnóstico via rádio, apenas ouvir você. E hoje temos aqui a presença da Silvana Durães, lá de Nova Iguaçu. Esteve aqui já no programa em outros momentos, né, Silvana? Isso. E hoje, novamente, com os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro? Isso. Tivemos já falando sobre outros temas, sempre ligado à psicologia, e voltamos para contribuir com as questões, com as reflexões e com o tema de hoje. A Silvana, ela é, além de psicóloga, especialista em regressão de memória psicossomática, é isso mesmo? Isso. Regressão de memória, que traz o objetivo de autoconhecimento, de desenlaçar, né, desatar os nós que a gente traz para a vida atual, de questões do passado que ficaram programadas, registradas, e sozinho a gente não consegue. E psicossomática, o fato de a gente entrar em contato e conhecer, tomar consciência do que tem por trás das doenças, dos sintomas, né, qual a nossa contribuição para esses desequilíbrios orgânicos. Então é esse processo de autoconsciência que a gente precisa mergulhar e que a Joana de Ângeles fala tanto para a gente. Olha que interessante. Quero lembrar a todos vocês que vocês podem fazer contato através do telefone 3386-1400. A Leila está no telefone hoje. Você também pode participar pelo WhatsApp, você já sabe, 98486-7633. Repetindo, 98486-7633. E se você tem algum tema que gostaria de participar também, você gostaria de sugerir algum tema aqui para o programa, você pode mandar um e-mail para ouvindoVocê@radioriodejaneiro.am.br. Lá os telefones também, além da Leila, tem a Sheila, a nossa voluntária, que ajuda o programa com a maior simpatia possível. Então você tem várias formas de fazer contato aqui com o programa. Eu pedi a Silvana para ela, eu peço na verdade que ela responda algumas perguntas do programa passado que o Valdemir deixou aqui para que pudéssemos abordar, você que participou do programa na semana passada. Então, atenção, Gerson da Tijuca, vamos ler a sua pergunta da semana passada e eu vou pedir aqui para a Silvana que ela possa abordar esse tema, tá, Silvana? O Gerson da Tijuca diz o seguinte: desde muito cedo tenho a impressão de não ser desse mundo, tenho uma saudade enorme, não sei do que ou de quem, tenho muita vontade de morrer,
pois acho que vou voltar para casa. Por que isso acontece comigo? É a pergunta do Gerson, lá da Tijuca. Gerson, não se espante. Hoje em dia, várias pessoas estão com essa demanda e com essas sensações. O que acontece? Como a gente tem essa visão transpessoal e sabe que aqui é só uma passagem, a gente traz sensações, impressões, um jeito de ser, pensamentos de outros momentos do tempo e principalmente de outros mundos. É verdade. Não dá mais para a gente ficar achando que nós fomos criados no planeta Terra e vamos terminar nossa evolução ou continuar nossa evolução aqui. A gente pode ter passado por várias dimensões, várias estações orbitais e até outros planetas e vai registrando memórias. Às vezes a gente está numa dimensão em que tem toda uma situação fraternal, de harmonia, e quando tem que reencarnar para um planeta, né, e para um país em que tudo é mais difícil, a gente pensa assim, é muito ruim estar aqui. Que saudade do tempo que eu era feliz, né? Mas a gente não tem consciência disso, só tem as sensações. Então, hoje, quando as pessoas chegam no consultório, uma das queixas geralmente é essa, por causa dessa saudade que eu tenho de não saber de onde é, de quando é, mas acontece. E como a Terra está recebendo várias radiações de uma série de pontos do espaço, e isso está fazendo com que as pessoas comecem a ampliar e a quebrar essa barreira de frequência. Começa a vir muito material do nosso arquivo de memória. Então, tem sensações vindo até agradáveis, mas tem muita coisa mal resolvida vindo do nosso inconsciente, justamente para a gente resolver aqui e agora. Digerir, tomar consciência, mudar, reprogramar. Então, a gente está vivendo um tempo de revolução, em que nós somos empurrados, entre aspas, querendo ou não, a gente está sendo empurrado por um movimento evolutivo. E esse é um dos sintomas de que muita coisa dentro de nós está se abrindo. Então, não fique chateado, porque é uma questão de autoconhecimento e de autoaceitação. Eu estou aqui no planeta, então eu preciso fazer o meu melhor possível. Você tocou num ponto muito importante, porque isso que ele escreveu, que tem muita vontade de morrer, na verdade, Gerson, você precisa passar por isso e adquirir essas experiências todas. Você vai precisar de cada uma dessas experiências. Eu não sou psicólogo, mas estou falando aqui com base na doutrina espírita. Você precisa adquirir todas essas experiências para seguir na sua evolução. Então, esqueça essa ideia, né, de que você tem vontade de morrer, porque isso não vai resolver o seu momento. O mais importante é que você procure, sim, uma ajuda, quem sabe até de um especialista, de um psicólogo, de um psiquiatra, mas busque a solução, porque você vai conseguir sair disso. Isso, morrer, eu costumo dizer que a gente tem que saber morrer. Porque se a gente morre mal resolvido, com culpa, como uma forma de fuga também, né, usar a morte como forma de fuga e tudo mais, a gente se enrola cada vez mais no plano espiritual. Então, para morrer, para tirar a vida, tem que estar muito bem, justamente para não entrar em frequências mais pesadas. E é isso, tem que procurar ajuda já. Se você não conseguir resolver isso sozinho, aceitar e ver o melhor, tirar o melhor possível da sua vida, porque a gente não está aqui à toa, tudo tem um motivo. Se você não conseguir fazer isso sozinho, busque sim algum tipo de ajuda. E nunca pensando em tirar a própria vida, pelo amor de Deus, hein? Vamos aqui a Norma Regina do Meia. Ela diz o seguinte: meu filho de 15 anos passou a ter um comportamento muito estranho. Criou uma série de rituais, bate a porta 3 vezes, faz seguidamente o sinal da cruz, acende e apaga a luz do seu quarto várias vezes. O que é isso? Como posso ajudá-lo? Antes,
ô Silvana, eu digo que conheço vários amigos que têm esses rituais e eles não acham que isso é anormal. O que acontece? Bom, se você repete mais de... É a Norma Regina lá do MEI. Se a pessoa tem um comportamento repetitivo, uma coisa é você verificar a porta antes de dormir, uma vez e pronto. Se a pessoa esquece, vai na porta várias vezes fechar, o que se passa na mente dela que faz ela esquecer. Então tem todo um conteúdo psicológico por trás que faz esse comportamento compulsivo. O compulsivo, nós vamos até falar na hora dos transtornos alimentares, o compulsivo é quando a pessoa tem a sensação de que tem alguma coisa errada ou mal acabada e ela se desloca, ela tem essa atitude de ir lá e verificar. E a obsessão é o pensamento repetitivo, aquela preocupação, aquela ideia que a pessoa não consegue tirar sozinha da cabeça. O que pode estar acontecendo com ele é que o psicológico dele pode estar aflorando questões mal resolvidas. O toque, que a gente costuma falar de transtorno obsessivo compulsivo, ele tem uma série de conteúdos inconscientes muito grandes, né, pesados, e aí precisa realmente de uma ajuda psicológica, dependendo da situação, até mesmo uma medicação precisa ser usada aí para reduzir a ansiedade. Então, só que nesse toque tem gradações, tem o toque mais leve até o mais, vamos dizer, preocupante e que limita a vida da pessoa. A pessoa não consegue praticamente fazer nada, que precisa sempre verificar tudo. E às vezes interfere com os familiares também, não é isso? Sim, modifica toda a rotina de uma casa. E, por exemplo, o toque de limpeza também. Então, as pessoas que têm isso, que pensam que não é nada, é sim. Elas é que não querem aceitar, enxergar que algo não vai bem. Tem todo um conteúdo psicológico por trás do toque. Um exemplo, Norma. Questões de culpas do passado, questões de medo, autocobrança, medo de perder o controle, medo de enlouquecer, medo de se contaminar. Então, pode ter uma carga muito grande, geralmente, que a gente observa. Ansiedade, medo e culpa que tem aí por trás desse perfil. Então, o interessante é que procure ajuda, sim, para isso não se agravar. Ótimo. Então, Norma, está aí a opinião da nossa psicóloga Silvana, e um grande abraço para você, e com certeza seu filho vai conseguir superar isso. Com ajuda, vai conseguir superar. O que a gente pode orientar as pessoas a procurarem os serviços de psicologia aplicada das universidades, em que os alunos passam por supervisão. Então é ali, para quem não pode procurar um psicólogo particular ou de posto, ou não conhece, não tem acesso a posto de saúde, esses serviços em universidades, eles atendem a população e podem dar também uma orientação a ela. Muito bem lembrado. Vamos para a última pergunta do programa passado, porque nós ainda temos outras, mas vamos entrar daqui a pouquinho no tema de hoje, que é transtorno alimentar. Já entraremos nesse tema. Antes, eu gostaria, Silvana, de ler a pergunta da Rita, lá de Nova Iguaçu. Ela diz o seguinte: depois de mais de 30 anos de casada, filhos criados, meu marido diz que acabou o amor e foi embora. Estou a ponto de enlouquecer, pois ele é tudo para mim. Como posso viver sem ele? Diz a Rita, lá de Nova Iguaçu. É minha conterrânea. Aí a gente tem uma questão de romper com os velhos paradigmas. Ninguém ensina para a gente que a gente tem que procurar fazer um processo de internalização em que a gente precisa nos conhecer, procurar saber quem somos e buscar a nossa força interior. A gente não aprende isso em lugar nenhum. Então a gente cresce acreditando que depende da presença de alguém, por exemplo, pai ou mãe, ou filho, ou marido, ou amigo, para a gente ficar bem. Isso é uma questão, Rita, social, né, cultural,
e já está entranhado na nossa cultura, no inconsciente coletivo. É diferente da cultura oriental, que tem toda uma procura, uma busca interna, né, de autorrealização, de autoconhecimento. Então, o que falta, Rita, é você olhar para você e procurar se gostar, buscar o seu amor próprio, acreditar que você é importante para você e que você pode recomeçar a sua vida independente de ninguém. O que você está passando por um período de luto, então é normal você estar toda mexida porque aconteceu uma mudança na sua vida. Uma ruptura, né? Uma ruptura e que você não esperava. Então, esse período de transição, é normal que você esteja com uma crise interna, com muitas dúvidas, conflitos, culpa, o que eu fiz de errado. Às vezes a gente não faz tanta coisa errada. As pessoas no início se unem por um objetivo, até cumprem um certo objetivo e depois a coisa se perde. Existem pessoas na nossa vida que possuem tempo definido para estar na nossa vida e a gente na vida da pessoa. Os ciclos, eles se modificam ao longo das nossas vidas. Então, uma pessoa se vai, mas outra muito melhor pode chegar. Exato. E essa mudança está sendo, no momento, uma tristeza, mas é uma oportunidade de você se lançar para o novo, de você se encontrar, de você se fortalecer, você saber quem você é, qual o seu potencial, a sua força feminina, né, do sagrado feminino. E você está na hora de você resgatar isso, ao invés de continuar naquela dependência emocional. Então aproveita essa fase para você se descobrir e dar a volta por cima, né? Trabalhar a tristeza, trabalhar a perda, o luto, de despertar a resiliência, que é aquela sensação de dar a volta por cima, de sacudir as cinzas e renascer. Então, não se deixa abater, Rita, não se abata. Ela vai descobrir uma nova mulher, não é? Ela pode descobrir uma nova mulher, uma nova pessoa, porque nada é para sempre. Existe uma lei universal que se chama lei de impermanência. E a gente quer, às vezes, as coisas muito certinhas e muito práticas, estando sempre no nosso controle, e a vida, às vezes, não traz isso para a gente. Verdade. Traz o novo. Procurar esse desapego. Procura um apoio numa casa espírita, num atendimento fraterno. Se você desejar um tratamento psicológico para dar esse embasamento para você, para te dar um apoio, para você superar essa fase. E boa sorte. É isso aí, Rita. Você vai conseguir. Se precisar de um apoio psicológico, procure aí em Nova Iguaçu. Eu vou deixar no final o contato da Silvana também. Porém, eu gostaria de avisar a todos vocês que o Valdenir depois vai responder a todos vocês que estão mandando mensagens aqui pelo Facebook. A Sônia Maria dos Santos, Sônia Monte, sempre participando, Jorge José, olha, o pessoal está comemorando, Maria Dalva, Lucimar, deixa eu ver aqui, Lucimar da Silva, e Jorge Luiz do Carmo, todos vocês, o nosso querido Valdenir depois vai responder a cada um. E já eu vou ler aqui o WhatsApp também. Você pode ligar, nós já recebemos algumas ligações. A Leila está lá no 3386-1400 e a Sheila também, a voluntária, também já trouxe um recadinho aqui para a gente. Porém, Silvana, hoje o nosso tema é transtorno alimentar. Este tema é de extrema relevância para o momento que estamos vivendo, porque com a dificuldade, muitos de nós descontam no alimento, comem excessivamente, e este é o momento de nós entendermos um pouco mais o que é transtorno alimentar. O transtorno alimentar, ele é o sintoma, ele é a consequência de um desequilíbrio psicológico. E o que mais caracteriza é uma mudança, é um comprometimento no emocional da pessoa, no afetivo da pessoa. Porque
principalmente a obesidade, que a gente vai ver é que existe uma dependência afetiva por trás do ato de comer demais. E os outros transtornos, não necessariamente uma dependência, mas é uma ausência de amor próprio, né, de autoestima tamanha, uma dificuldade de autopercepção que faz com que você nunca esteja satisfeito com você mesmo. E isso pode ter a ver com o período lá da amamentação. Se tem uma ferramenta muito interessante, que é a da regressão de memória, porque quando a gente induz e aciona o inconsciente do cliente, ele traz a causa daquele distúrbio. Muitas das vezes é um comprometimento no início da vida, até mesmo no período intrauterino. A questão toda de carência afetiva. Então, o primeiro ponto, né, o primeiro transtorno que mais ocorre é a anorexia, quando a pessoa perde muito peso, abaixo do normal, porque ela para de comer de forma radical. E muitas também começam um exercício físico intenso, por causa do medo de engordar, né? Porque ela está sempre pensando e sentindo, por isso que a gente não consegue mudar. Por exemplo, eu tenho uma anorexia eu não quero engordar de jeito nenhum, mas eu não consigo sair desse quadro porque a minha sensação corporal é de eu estar muito gorda, muito grande, um incômodo enorme. O que aumenta ainda mais o mal-estar. O mal-estar, né? Então essa imagem corporal, ela está distorcida. Ah, mas por quê? Pode ser uma série de coisas. Aí a gente precisa ter uma investigação, porque cada caso é um caso, mas geralmente tem um comprometimento afetivo muito sério. A bulimia é quando a pessoa passa por um período de pelo menos 2 vezes por semana, de comilança desenfreada. A pessoa come, depois começa a se sentir culpada por ter comido demais, e aí vomita tudo. Então é um quadro mais complexo, porque ela tem uma compulsão. A compulsão no comportamento mostra que pode existir um vazio interior, a falta de algo, eu preciso me suprir. Isso costuma ser automático, costuma ser impossível da pessoa frear esse impulso de comer. Depois, por causa da culpa, e porque ela também se acha gorda, ela acha que engordou um montão, ela acha que tem que ter uma perda calórica. E aí provoca o vômito, né? Às vezes também um excesso de exercício físico, porque ela acredita que tem que emagrecer, porque ela está gorda. Então, esses 2 quadros são muito complexos, a pessoa não consegue mudar sozinha, porque tem um quadro de sensação e um quadro de emoções em conflito dentro dela. Ô Silvana, e existe uma faixa etária predominante para ter esse tipo de doença, de sentimento, né? Tanto bulimia quanto anorexia? Costuma ser na adolescência, porque é o momento em que a pessoa passa por muitos conflitos, por causa de todo um desenvolvimento do corpo, toda uma ebulição de hormônios. Os hormônios fazem com que é como se viessem à tona tudo que está mal resolvido dentro da pessoa. E geralmente a pessoa também já passa por pode passar por um quadro familiar complicado, né, de conflitos familiares. Então junta isso tudo, o que ela já traz, o que os hormônios despertam, a crise existencial, a baixa autoestima, e aí essa situação está formada. Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas antes eu gostaria de dizer que o Éder Luiz aqui está no WhatsApp, temos aqui vários, a Maria Beatriz, a Dilson lá de Olaria, já a gente entra nos detalhes do WhatsApp, do Facebook,
agradecendo a todos vocês, ouvintes, do Ouvindo Você. Daqui a pouco voltamos. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade. Novo ensino médio. Quem conhece, aprova. Eu quero fazer jornalismo. Eu quero ser professora, é o que eu amo. Eu quero um curso técnico para já poder trabalhar. Agora, com o novo ensino médio, você tem mais liberdade para escolher o seu futuro, de acordo com a sua vocação. Quem conhece o novo ensino médio, aprova. Já é assim com 72% dos brasileiros, segundo pesquisa do IBOP. Acesse mec.gov.br e saiba mais. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. A Companhia Teatral Os Mensageiros apresenta O Céu e o Inferno, peça teatral que convida você a voltar à França do século XIX. Diversos espíritos contam o que encontraram depois da morte. Peça teatral baseada no livro de Allan Kardec. Apresentação dia 14 de maio, domingo às 19 horas. Teatro Popular Oscar Niemeyer, Rua Jornalista Rogério Coelho Neto, sem número, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. Ingressos à venda no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, Rua Coronel Gomes Machado, 140, no centro de Niterói. Informações 3088-6519. O Céu e o Inferno. Mednesp no Rio de Janeiro, entre os dias 14 e 17 de junho, acontece a 11ª edição do Mednesp, Congresso de Saúde e Espiritualidade, com o tema central Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. O evento acontecerá durante o feriado de Corpus Christi, no Rio Centro. Não perca essa oportunidade. Participe. Inscrições pelo site www.mednesp2017.org.br ou através do telefone 0 operadora 2122154476. Organização Associação Médico Espírita do Brasil, IAME Carioca. Ninguém tem o direito de decidir pela vida do outro. O nascimento de uma criança é a alegria de muitas outras vidas. Deixe que essa criança cresça, aprenda, sonhe, tanto quanto você já cresceu, aprendeu e sonhou. Campanha pela vida contra o aborto. Compromisso da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade com você. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, a emissora da fraternidade. 13h28. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Apresentação Cristiano Moreira. Calma, pessoal, o programa continua sendo do Valdemir Cruz. O Cristiano Moreira está aqui hoje tentando substituir o nosso querido confrade, porque ele teve que resolver um assunto particular, mas o Ouvindo Você é transmitido pelo Valdemir Cruz. Hoje estamos aqui conversando com a psicóloga Silvana Durães, lá de Nova Iguaçu. Ela é especialista em regressão de memória psicossomática e já esteve aqui na rádio em outros momentos. Gostaria de lembrar a todos vocês que nós estamos transmitindo pelo Facebook, você já sabe. Também você pode assistir à rádio nesse momento pelo nosso site, o www.radioriodejaneiro.am.br. Clique em assistir ou em ouvir, ok? Lá no nosso site. Se você quer ver aqui o estúdio ao vivo, nós estamos transmitindo ao vivo, basta entrar pelo site, no assistir, ou pelo Facebook ao vivo, estamos aqui. Durante o intervalo, nós recebemos uma ligação do Gerson da Barra, Silvana, ele diz o seguinte: a pessoa com um transtorno alimentar pode ser fruto de uma encarnação passada ou de uma patologia fruto desta encarnação, como a ansiedade, depressão, etc. Aí ele manda um grande abraço para você e diz que admira muito o seu trabalho.
Gerson da Barra. Obrigada, Gerson. Pode sim, Gerson. Na verdade, o que é o que? Sempre tem um pouco de cada coisa. A gente pode ter trazer uma contribuição do passado, isso se unir às nossas questões e dificuldades do presente. Quando a gente fala de personalidade, né, de espírito, nunca é uma coisa só, porque o espírito é uma colchinha de retalhos e a gente pega essas contribuições e vai armazenando esse histórico, essas facetas ao longo da nossa existência. E pode ser fruto de uma encarnação? Sim. Quando a pessoa, num quadro desse, regride, ela pode se perceber tendo uma memória de uma vida, por exemplo, de voto de pobreza, em que a comida era muito escassa ou até passava fome. O consciente ou o inconsciente entende que essa escassez alimentar ela pode acontecer hoje, no presente, a qualquer momento. E isso pode gerar, dentro da pessoa, um processo de compulsão, associados, claro, a outras questões da vida da pessoa. Um outro exemplo da obesidade ou melhor, da anorexia, é quando a pessoa come, e aí, por conta de um fardo, um bloco de culpas inconscientes tremendas, ela não se sente merecedora de ter o alimento, não se sente merecedora de se sentir bem, ela não tem esse merecimento. E aí ela bota, né? Aí é uma culpa tremenda, e aí ela bota tudo para fora. Então ela precisa estar sempre passando por um tipo de sofrimento, por conta de questões de erros, de culpas, mas isso que eu estou falando é a nível inconsciente. Uhum. Né? A pessoa não consegue ter essa clareza e ligar uma coisa à outra. Ou seja, ela não fica arquitetando isso acontece em que ela perceba. E outro caso que costuma acontecer, as meninas, elas querem... existem traços que a gente traz do passado, que são traços de vaidade, beleza, de sucesso. E é como se o corpo hoje não estivesse aquém aquela imagem, aquele corpo do passado. Então, a pessoa nunca está satisfeita com o corpo que tem. Ela acredita que se não tiver aquela vida, aquele corpo, aquele momento do passado, ela não vai ter sucesso, não vai ser feliz, não vai se sentir satisfeita. Entendi. Então, ela ainda está identificada com o passado. É como se uma parte dela tivesse ainda regredida. Ô Silvana, temos uma pergunta aqui do WhatsApp. Diz o seguinte: eu sou Kátia Chamon, de Pilares, e 2 vezes por semana me pego comendo e querendo comer o mundo, provavelmente me enquadrando no que foi exposto, mas diferentemente eu não sinto culpa, mas penso que no dia seguinte posso voltar à dieta e recomeçar tudo de novo. Tudo de novo. Por favor, gostaria de saber se me enquadro no quadro de compulsão alimentar. É a Kátia Chamon, de Pilares, 42 anos. Kátia, você tem que... a obesidade, né, a compulsão, ela tem outras características que não só comer quando a gente tem um desejo, quando tem alguma coisa gostosa na frente. Se você faz isso repetidamente, e aí tem um ganho de peso, tem todo um exame clínico alterado, né, tem... junto com isso, tem conflitos internos, ansiedade, tristeza. Aí você pode estar se enquadrando nesse grupo. A questão é que se você não tem culpa, mas aí você tem que olhar para dentro de você, se sentir o seu estômago, para você perceber que tipo de sensação, que tipo de pensamento você tem naquele momento de comer. A comida, ela funciona como um prêmio, como um consolo, como uma alegria,
como um carinho que você está fazendo a você mesmo, como um desejo atendido, como um prazer. Então, eu costumo levantar a seguinte questão: o que falta na nossa vida, o que falta na sua vida, que você precisa estar sempre colocando prazer para dentro? Prazer, prazer, satisfação, satisfação, preenchimento. O que falta em nós que a gente precisa preencher? Ou com uma comida gostosa, ou com bebida, com excesso de bebida, ou com excesso de sexo, ou com drogas. Todas esses vícios, essas compulsões, elas têm o mesmo quadro de dependência emocional. A pessoa que usa a maconha, que é um grande mal para o sistema nervoso, sim, né? Me desculpem as pessoas, usuários, que pensam sempre que maconha não tem problema nenhum, não tem nenhum tipo de consequência maligna. Tem sim, o sistema nervoso começa a se depauperar, os neurônios vão se enfraquecendo, as sinapses começam a falhar e você vai perdendo toda a sua capacidade de inteligência, raciocínio, memória e tudo mais ao longo do tempo. Então, todos esses vícios, até aquela pessoa que fala demais, fala, compulsão ao falar, isso tudo significa todo o desequilíbrio emocional por trás. A dependência afetiva se expressa através da necessidade de obter, de preencher, a necessidade de ter uma plenitude. E essa plenitude é emocional. Só que as pessoas não sabem que essa plenitude eu posso construir ela dentro de mim, principalmente através das boas ações, porque quando eu pratico o bem, eu me satisfaço, através da meditação, da oração, né, e de hábitos positivos. Tenho aqui uma pergunta que foge um pouco deste tema, porém faz referência ao início da nossa conversa. Silvana, diz aqui a Iris de Ricardo de Albuquerque: estou com 50 anos, moro sozinha, não tenho filhos e nem marido, e dá vontade de morrer, usar drogas, pois tenho inveja que meus vizinhos têm família e eu não. A Isis, lá de Ricardo de Albuquerque, o que nós podemos falar para ela? Isis, meu bem, não espera o tempo passar, eu não espero que as pessoas cheguem até você, busque as pessoas, vá ao encontro delas, se abra para a vida, procure se doar, procure os seus vizinhos, procure seus parentes na medida do possível, se engaje em obras sociais, não sei qual a sua religião, mas interaja. A impressão que me dá é que você foi se fechando para a vida e hoje chegou a situação do jeito que está. Então, a vida, ela não vai se abrir para você pura e simplesmente, é você que tem que dar esse passo inicial. Então, se você faz parte de uma casa espírita ou não faz, busque as palestras, interaja com as pessoas, comece a se abrir para fazer o vínculo com as pessoas. O que ajuda muito a gente, às vezes, é a gente começar a participar de um trabalho voluntário em algum centro social. Isso abre um leque de amizades tremendo. Então, não fique esperando muito que notem você. Você precisa se fazer notar. Você que tem que buscar se gostar mais e se abrir para a vida e para as pessoas. Procura fazer isso que você vai ver que vai dar certo. Então, eu gostaria de saber, Silvana, você estava relatando os tipos, né, de transtornos alimentares. Tem algum outro específico que você gostaria de abordar? Sim, é um que a gente tem até um nome engraçado e que a gente não ouve falar, mas que a gente sempre conhece alguém que já passou por isso. Por exemplo, o impulso de comer coisas diferentes, objetos, coisas que não são nutritivas e nem a ingestão é aceita socialmente. O nome desse distúrbio se chama pica e acontece muito em mulheres grávidas e até em crianças. Por exemplo, comer barro, comer comer pimenta com mel, né, coisas que não combinam
A gente sempre consegue ouvir, sabe, de situações que são apetites super estranhos, super diferentes. Isso é um transtorno, mas é um transtorno passageiro. O problema é ele ficar constante, né? Outra situação que acontece também é o transtorno obsessivo compulsivo por alimentos, né, que já falamos um pouquinho, que envolve pensamentos incontroláveis, repetitivos, persistentes, e que só é uma ansiedade, um estado de ansiedade que a pessoa entra, que só alivia quando come. A pessoa não consegue controlar. Então, enquanto a pessoa não come, entra num sofrimento e numa ansiedade crescente e um pensamento repetitivo, constante, que incomoda muito. E ameniza, aí que vem o prazer, né, relaxa quando quando come o que quer. Olha, eu gostaria também de informar a todos vocês que a nossa Silvana Durães, ela vai dar palestras, ela já dá palestras, mas no dia 20 agora de maio, prosperidade e autoconsciência é o tema. Prosperidade e autoconsciência, na comunidade espiritualista Santo Antônio de Pádua, em Cascadura, às 9h30 da manhã, ok? Você que é de Cascadura, dia 20 de maio, com o tema Prosperidade e Autoconsciência, palestra da nossa Silvana Durães, às 9h30 da manhã. Ô Silvana, temos aqui uma participação pelo WhatsApp que diz o seguinte: boa tarde, sou Ana de Inhaúma. Tenho uma grande dificuldade com a organização, principalmente em minha casa. Por mais que eu tente organizar e arrumar tudo, quando me dou conta, de repente me vejo no meio de uma bagunça. Estou muito incomodada com esta situação e não consigo encontrar um caminho para me equilibrar, por mais que eu tente. O que podemos dizer para a Ana de Inhaúma? Ana, é por isso que eu gosto de dizer que o ser humano, ele precisa sempre buscar o autoconhecimento. Geralmente, as pessoas que não conseguem organização são pessoas muito aceleradas, ansiosas, que pensam tudo ao mesmo tempo e têm pressa. Começa uma coisa, não termina, já pula para outra, porque acha que não vai dar conta, tem medo de não dar conta, ou então é uma ânsia de terminar, ou então, no fundo, acha que não vai dar tempo. É um conjunto de coisas. E aí, o que eu tenho para te dizer, Ana, é para você começar a observar o seu ritmo de vida. Você realmente tem um pensamento, observa seu pensamento. O ideal é que você comece uma coisa e termine. O ideal é que você faça uma coisa de cada vez. O ideal é que você faça a respiração profunda. Pega o ar pelo nariz devagar, prende, solta pela boca, para oxigenar mais o cérebro e você conseguir se concentrar nas suas tarefas. Fazer uma lista de prioridade de tarefas do dia, isso funciona, mas não adianta botar 10 tarefas e só conseguir fazer 5. Tem que botar aquilo que consegue. Tem que ser real, né? A impressão que me dá, eu conheço pouco do seu caso, a impressão que me dá é que você é acelerada. Então, vai sempre ficar com aquela sensação de incapacidade, de incompetência. Porque, e não conseguir, realmente não consegue fazer, porque se cobra muito em fazer várias coisas e a gente não está mais nesse pique. As horas estão, o tempo está acelerado no planeta Terra, então, 24 horas que a gente tinha antes, a gente só tem 13 horas e pouco, por isso que dá uma sensação de não dar tempo de fazer as coisas, e realmente não dá. Então não adianta programar muita coisa, porque você tem que respeitar o ritmo do seu corpo, o ritmo da sua mente, e fazer uma coisa de cada vez, e só passar para outra se terminar a primeira. Olha, eu quero registrar que o programa Ouvindo Você hoje está com o Cristiano Moreira. O Valdemir Cruz hoje não pôde participar porque está resolvendo um problema, uma questão particular. A próxima semana estará aqui, mas ele vai responder todas as perguntas do Facebook, ok? Mais uma pergunta aqui, Silvana, do WhatsApp. É da Maria e ela não disse o bairro, mas ela escreveu o seguinte:
Odeio o meu trabalho, sou doméstica. Isso está me gerando uma ansiedade e até depressão. Não sei como fazer para sair desse emprego. Tenho muito medo de ficar desempregada. Gostaria de uma palavra de conforto. Maria, mas não disse o bairro. Maria, nem sempre a gente consegue fazer tudo que a gente gosta. Mas a gente pode fazer bem feito o que a gente não gosta. Essa situação que você tem não dá para ser mudada no estalar de dedos. O que você precisa fazer é aprender a lidar com a situação que você não pode mudar da noite para o dia. Eu aconselho que você comece a observar o lado bom do seu emprego. Comece a valorizar o que ali tem de bom e o quanto você pode, como espírito, ser útil àquela situação, àquele serviço, às pessoas que circulam você. À medida que você abre o seu campo e mostra uma boa vontade, você pode, com a rede de relacionamentos, até migrar mais tarde para algo que você gosta de fazer. Então, procure ver o lado bom do seu emprego. Ele te mantém, te sustenta, ele te traz, faz com que você conviva com pessoas, perceba o que essas pessoas podem acrescentar na sua vida e olhe com os olhos do espírito, não com os olhos do ego. Não se sinta menos do que os outros. Busque as suas qualidades e dê o melhor de si ali, porque ali mesmo pode, dependendo de como você emprega a sua energia ali de boa vontade, de confiança, de levar algo de bom para alguém, aquela rede de amizades, de relacionamento, pode te abrir portas futuras. Então não desista. E isso é um aperfeiçoamento para cada um de nós, quando aparece um entrave desse na nossa vida. Então, olhe essa situação com outros olhos. Você é capaz. E eu adorei esse final. Aperfeiçoamento para as nossas vidas. Desta forma, temos que encarar. Olha, temos aqui a pergunta da Maria José da Tijuca. Ela diz o seguinte: fui traída pela minha irmã com meu marido. Antes que descobrisse, ela fazia de tudo para eu saber e ficava brincando com o meu sentimento pelo meu marido. Fazia pouco de mim e dizia que meu marido só estava comigo por pena. E ela diz o seguinte no final: não consigo aceitar o que ela me fez. Como posso me livrar desse sentimento ruim? Maria José da Tijuca. Maria, a impressão que dá é que essa é a sua irmã, é uma presença reincidente na sua vida. Ninguém passa pela nossa vida como um laço de afeto muito próximo, causando esse tipo de coisa, se já não tem uma ligação no passado de desafeto conosco. Então, você está tendo a oportunidade de cortar esse relacionamento de desafeto entre você e ela, porque provavelmente vocês já viveram juntas. Você tem que se empenhar em entender o momento de consciência dela, o momento momento evolutivo dela, o momento em que ela precisa, ela vê sentido de ter uma rivalidade, de ter uma disputa com você. Quanto mais você trabalhar dissolvendo essa mágoa, a raiva, você tem que entrar em contato com a tristeza, com a raiva, com a decepção, trabalhar isso, digerir isso dentro de você. Você mentalmente pode imaginar uma chama rosa dentro do seu peito que vai ficando violeta, porque a cor violeta é a cor da transmutação dos sentimentos negativos em positivos. Então você pode trabalhar bastante com a cor violeta, que é a cor da misericórdia. Orar para o seu anjo da guarda, para os bons espíritos te ajudarem, em Maria Santíssima, fazer essa conexão com a grande mãe. E para diluir a mágoa, a tristeza,
porque senão isso vai acabar envenenando você. E projeta sobre ela uma luz rosa, que é a luz do amor incondicional. Vamos usar o nosso poder mental através da visualização criativa e projetar naqueles entes que a gente tem dificuldade de lidar, encarnados ou desencarnados, essas vibrações de sentimento e de pensamento, porque elas funcionam como ondas no espaço e produzem verdadeiras mudanças. Trabalhe seu auto-perdão para que você consiga perdoá-la. Olha, chegou aqui a pergunta da na verdade não é uma pergunta, um pedido da Valquíria de Honório Gurgel, pedindo para repetir a palestra. Então vamos lá, que são 2 palestras em locais distintos. No dia 20 de maio, Prosperidade e Autoconsciência, na comunidade espiritualista Santo Antônio de Pádua, em Cascadura, às 9h30. E também, no dia 2 de junho, Sintomas e Doenças na Visão Transpessoal, às 20 horas, na Irmandade Espírita José da Luz. Vou repetir, Sintomas e Doenças na Visão Transpessoal, às 20 horas, na Irmandade Espírita José da Luz, em Mesquita. Se você quer maiores detalhes, eu vou dar o telefone da doutora Silvana, ok? Anotem aí, 99670-6429. Repetindo, 99670-6429, para maiores informações sobre estas 2 palestras, ok? E eu vou pedir à doutora Silvana, que nós estamos nos aproximando do final do programa, para que a senhora possa fechar o programa com esse tema que é tão importante, transtorno alimentar. O que mais a senhora poderia nos passar, doutora Silvana? O tratamento, esses distúrbios, eles têm variados graus, do mais leve, o moderado, até o mais grave. É importante que os tratamentos eles sejam conjugados no nível de moderado para mais grave. É necessário que exista um tratamento, acompanhamento médico, psicológico, nutricional e espiritual. E se tratando de um caso grave, costuma ter todo um envolvimento espiritual negativo. Porque a pessoa que já carrega uma série de conflitos, culpas, medos, ansiedades, ela já tem naturalmente a frequência vibratória baixa. Desafetos do presente ou do passado estão ali interagindo, aumentando o quadro da pessoa. Então, o tratamento psiquiátrico, por exemplo, da depressão, da ansiedade, ele é necessário. O psicológico, que vai trabalhar as questões internas, e aí o psiquiatra, com o tempo, vai poder ir diminuindo as doses do remédio, até retirar o remédio, porque aqueles conflitos eles vão estar sendo trabalhados e dissolvidos. E o tratamento espiritual vai dar toda uma ajuda nesse quadro. Então, e a pessoa, se tiver num quadro leve, o tratamento psicológico costuma ter também bons resultados. Então, o objetivo do ser humano, nas suas questões, nas suas dificuldades, nos seus conflitos, o objetivo é sempre voltar para si mesmo, para ouvir o seu corpo, ouvir seus sentimentos, ouvir os seus pensamentos, ouvir as crenças negativas que ainda repete, que ainda acredita, e que leva a gente para caminhos complicados, para depressões. Então, quanto mais você se conhece, mais você pode pegar aquilo e trabalhar aquilo dentro de você. Eu agradeço a participação e espero ter acrescentado um pouquinho na vida de vocês no dia de hoje. Olha, nós é que agradecemos a sua presença no programa Ouvindo Você, doutora Silvana Durães, repetindo o telefone de contato, 99670-6429, com palestras no dia 20 de maio, em Cascadura, às 9h30 da manhã, e no dia 2 de junho, em Mesquita, às 20 horas. O telefone eu já forneci
Muito obrigado a todos vocês pela paciência de me ouvir, porque com o Valdemir aqui, tudo seria mais fácil, né, meu irmão? Um grande abraço. Doutora Silvana, muito obrigado pela presença na emissora da Fraternidade e até o próximo programa Ouvindo Você. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você.